Bom, nós vamos aí, nós estamos aqui recebendo hoje o Oswaldo Meneses, que é do PDT, secretário do governo Jorge Roberto, né, da Silveira, aqui do município de Niterói, e é secretário de Trabalho, né? Secretário Municipal do Trabalho, está aqui hoje, e ele vai falar para a gente sobre um livro que ele vai lançar, né? Em homenagem ou um documentário de quem foi Brizola, né? O líder Brizola, né? Tinha alguém que espumava no canto da boca em São Gonçalo para falar o nome Brizola, né? E ele mesmo dizia isso, tinha o prazer de dizer. E o Brizola é uma das figuras, né, que morreu em 2004, se não me falha a memória, mas que conseguiu sobreviver o processo que uns chama de golpe militar, outros chama de revolução, né? E nós queremos saber do Meneses como é que vai ser esse lançamento do seu livro, o que tem, o que ele fala sobre o Brizola, né? Ele ressalta sobre a legalidade, né? E vamos ouvir ali o Meneses. Meneses, fica à vontade de você falar sobre o seu livro que será lançado no dia 23 na ABI. Olha, Nelson, em primeiro lugar eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, na Rádio Fluminense. Para mim é uma honra estar aqui, uma honra estar aqui com vocês, aqui nessa mesa de debate, aqui com o nosso vice-prefeito, nosso vereador Marcos, nosso PT de São Gonçalo. Município que eu tenho, assim, o maior carinho. Minha mãe mora em São Gonçalo, mora no Engenho Pequeno, e eu mesmo também morei muito tempo lá no Engenho Pequeno e também fui secretário municipal em São Gonçalo em 2 oportunidades. Agora, esse livro chama-se Leonel Brizola, a legalidade e outros pensamentos conclusivos. Brizola foi tudo isso que você falou e mais alguma coisa. Brizola foi um político singular e extremamente polêmico. Lembrando aqui as palavras do Marlos, né, que ele está falando aqui sobre a questão de São Gonçalo, dessa possível aliança PT-PDT, não foi só no primeiro governo Lula que o PDT se aproximou de Brizola. Muito pelo contrário. Aliás, o PDT se aproximou de Lula. Nós temos que lembrar aquela memorável campanha de 1989, a primeira campanha presidencial do Brasil, depois da ditadura militar, e Brizola candidato, Lula candidato, Collor candidato, tantos candidatos, lembram? Tinha o Covas era candidato, tinha uma Fife Domingues era candidato, tinha uma pleiade imensa de Caiado, muita gente naquela primeira eleição, depois do fim da ditadura, a primeira eleição presidencial do Brasil, depois da campanha das diretas de 1984. E Brizola perdeu o primeiro turno, perdeu de uma maneira que eu sou uma pessoa que tem uma visão muito própria desse episódio de 1989, Nelson, porque eu acompanho essa questão do nosso sistema eleitoral desde o escândalo da Proconsult de 1982. É bom lembrar aos nossos ouvintes que em 1982 Brizola ganhou a eleição para o Rio de Janeiro, mas ganhou no grito. Ganhou no grito quando ele chegou, fez uma entrevista para a imprensa internacional denunciando: saiam às ruas, que está acontecendo uma fraude eleitoral aqui no Rio de Janeiro. Estava acontecendo. Seu livro fala nisso? Bem? Olha, essa parte fala en passant. Eu não. Deixa eu explicar um pouco mais do livro também, porque é importante que os nossos ouvintes compreendam. É um livro, eu trabalhei muitos anos com Brizola. Fui subsecretário de imprensa de Brizola no Palácio Guanabara, no segundo governo Brizola. E no primeiro governo Brizola eu fui subeditor do Diário Oficial Notícias. Sou jornalista há muitos anos, formado aqui pela Universidade Federal Fluminense. Trabalhei 10 anos no Jornal do Brasil, trabalhei 10 anos no Globo, trabalhei na Rádio Jornal do Brasil, na velha Rádio Jornal do Brasil, tão gloriosa, inclusive da campanha de 82 do próprio Brizola, denunciando a fraude da Proconsult. Então, eu tive a oportunidade de conviver muito tempo com o Brizola. E naquela época que eu estava trabalhando no Palácio Guanabara, Nelson, eu tinha o cuidado de preservar as fitas das declarações, nós, na assessoria de imprensa, como subsecretário de imprensa. O Brizola era uma pessoa que a gente tinha muito cuidado na hora de produzir um release, de produzir um material para a imprensa, porque o Brizola ele era muito meticuloso e exigia exatamente que no material que fornecíamos à imprensa tivesse exatamente o pensamento e as palavras dele. Eu trabalhava sempre com gravação. Eu tinha um cuidado permanente de gravar o que falava e fazer notícia em cima do que exatamente que ele tinha dito. E por conta disso, Nelson, eu quero te dizer o seguinte: eu fui aos poucos acumulando horas e mais horas de gravações
do grande Leonel Brizola, na fase conclusiva da sua vida, porque quem é um pouco mais antigo, que tem um pouco mais de idade, sabe que Brizola teve um papel importantíssimo no nosso Brasil antes do golpe de 64, e essa parte do governo aqui do Rio de Janeiro foi depois do golpe militar. Bom, mas eu estou falando do período que eu trabalhei com ele. Então eu acumulei muitas e muitas fitas, muitas e muitas horas de gravação. Eu tenho mais de 300 horas de gravações acumuladas. E esse livro é uma parte desse material. O Brizola foi um político singular. O Brizola tem 50 anos de vida pública no Brasil. Ele se elegeu ainda estudante, ele era estudante de engenharia, quando se elegeu em 1946, logo na campanha pós do governo de Getúlio Vargas. Sempre teve uma identidade muito forte com Getúlio Vargas e com o trabalhismo, e o então presidente João Goulart, que era inclusive cunhado dele. Getúlio foi o padrinho de casamento do Brizola, quando ele casou com Dona Neuza Goulart de Brizola, irmã de Jango. Então o Brizola é um pouco parte da história do Brasil. E ele conta nesse livro que eu estou lançando segunda-feira na ABI, que chama-se Leonel Brizola, a Legalidade e Outros Pensamentos Conclusivos. Ele fala um pouco da visão singular que ele tinha da vida política brasileira sobre N assuntos. Sobre política, sobre mídia, sobre educação. Brizola, por exemplo, nesse item de educação, ele foi um governador, ainda na década de 50, governador do Rio Grande do Sul, revolucionário. O Brizola criou 6.323, ele tinha muito orgulho de dizer isso, quando governador do Rio Grande do Sul. Ele acabou, exterminou o analfabetismo no Rio Grande do Sul. Não existe gaúcho analfabeto, muito em função disso, ainda na década de 50, o Brizola sempre sabia, sempre lutou, porque ele sabia pela educação, porque ele sabia que a educação é o diferencial fundamental. O que está acontecendo hoje no Brasil de 2012, que nós estamos vivendo hoje? Qual é o nosso problema? Onde é que está o nó górdio do nosso desenvolvimento? É exatamente na questão da educação. Por que a Coreia deu o pulo que deu? Por causa da questão da educação. Por que a China está dando esse pulo todo e hoje é uma potência mundial? Também por conta da questão da educação. Hoje, o que nos atrasa em relação aos demais países do mundo, de uma maneira geral, é a questão da educação. E o Brizola sempre defendeu isso. Como governador do Rio Grande do Sul, criou 6.000 e tantas escolas, escolinhas, muitas delas da maior simplicidade. Aí tem que ver o depoimento de pessoas feitas. Caco Barcelos. O primeiro tênis da vida do Caco Barcelos, ele escreveu isso, foi quando o Brizola era prefeito de Porto Alegre, ele morava numa comunidade pobre de Porto Alegre, e o primeiro tênis foi o Brizola cedendo material escolar, que era uma coisa, na época, não era muito comum, material escolar, uniforme, tênis, essas coisas todas, para todas as crianças, como ele fez no SEC. Aqui no Rio de Janeiro, como governador, nos 2 mandatos que ele fez aqui no Rio de Janeiro, a partir da volta dele à vida pública brasileira, depois de 15 anos de exílio, ele montou, inclusive, no Programa Especial de Educação, junto com o Horácio Ribeiro, junto com Oscar Niemeyer, que construíram esses CIEPs, era um programa de escola integral. Hoje fala-se muito na necessidade de melhorar essa educação e, inclusive, na reassunção, digamos assim, desse projeto de escola integral, que Darcy Ribeiro disse, olha, eu não estou inventando a pólvora, não estou inventando nada disso, não. Quem falou primeiro nisso foi o grande educador Anísio Teixeira, com quem ele, Darcy Ribeiro, tinha tido a oportunidade de trabalhar, e eles, quando com Brizola governador, criaram um programa especial de educação e tentaram fazer, é bom que se diga, uma revolução aqui no Rio de Janeiro na área de educação, botando as crianças na escola, dentro do SEC, a criança entrava de manhã e saía de tarde. Era alimentada, tinha médico, tinha dentista, e Brizola foi extremamente combatido exatamente por ter se preocupado com a educação, exatamente por ter voltado o orçamento do Estado para a questão da educação, porque as pessoas viam nisso um perigo, viam nisso... Não, isso é uma coisa eleitoreira, ele está botando CIEP na beira da estrada. Ele procurava terrenos públicos para não ter despesa para construir CIEPs. E realmente direcionou o orçamento do Estado para a educação. E foi muito, muito, muito combatido exatamente por conta dessas coisas todas. Esse livro, Nelson, ele tem a preocupação, ele é dividido em 2 partes. Numa eu falo, na primeira parte, exatamente sobre o episódio da legalidade. O que aconteceu nesse país em 1961, portanto, antes do golpe de Estado? O então vice-presidente da República, na época, a eleição presidencial era diferente. A eleição para presidente era uma, para vice-presidente da República era outra. Então, aconteceu, por exemplo,
na eleição de 61, ganhou Jânio Quadros, que era da UDN, e o vice-presidente dele foi João Goulart, do PTB, quer dizer, partidos absolutamente diversos. E aconteceu que quando o Jânio Quadros renunciou à presidência da República 7 meses depois de ter tomado posse, o que aconteceu? Os ministros militares da Marinha, da Aeronáutica e do Exército tentaram vetar a posse do vice-presidente constitucional eleito, João Goulart, que por acaso estava na China, na República Popular da China, e foi o primeiro, importante dizer isso também, foi o primeiro líder político ocidental a visitar a China em grande pompa de circunstâncias. Foi a primeira vez que a China recebeu um dirigente estrangeiro do mundo ocidental. E então foi uma visita que, inclusive, aparece muito interessante, aparece muita coisa dessa visita de Jango à China no filme Jango, do Silvio Tendler. Aparece essa visita do Jango. Mas os ministros militares tentaram impedir a posse do Brizola, vetaram mesmo a posse do Brizola, o Congresso se submeteu à decisão dos militares, e Brizola sozinho, como governador do Rio Grande do Sul, lá no extremo sul do Brasil, disse, olha, não vai ser assim não. O Brizola soltou uma nota primeiro, o livro narra isso, explica um pouco dessas coisas todas, fala da cronologia daqueles 12 dias do movimento da legalidade. O Brizola se revoltou contra isso. Como governador do Rio Grande do Sul, tomou o que ele considerava providências necessárias, pegou a Brigada Gaúcha, resolveu resistir, inclusive, pela via militar e armada, a tentativa de golpe de Estado que estava sendo partindo dos ministros militares a partir de Brasília. Ele disse que não ia aceitar aquela situação, e ele fez uma coisa singular, e eu fiz questão absoluta, Nelson, até de vir aqui hoje falar um pouco disso, porque eu tenho um carinho muito especial pelo rádio. Eu trabalhei na Rádio Jornal do Brasil e sei da força e sei da penetração do rádio. O Brizola, como governador do Rio Grande do Sul, ele tinha um grande jornalista lá dele, um assessor de imprensa dele, e o assessor avisou que, aí nesse episódio da legalidade, que me disseram que vetaram a posse de João Goulart, o ex-ministro da Guerra, chamava-se assim na época, Marechal Lott, soltou um manifesto aqui no Rio de Janeiro, até articulado pelo Brizola, condenando essa tentativa de golpe a partir de Brasília. E o que aconteceu? À medida que Brizola, governador do Rio Grande do Sul, passava isso para as rádios gaúchas, para que fosse lido o manifesto do Marechal Lott, o Exército determinava que as rádios fossem sendo fechadas e confiscados os cristais dessas rádios para que elas saíssem permanentemente do ar até que o Exército resolvesse botá-la novamente no ar. Bom, o Brizola, vendo o que estava acontecendo, o chefe de imprensa dele chegou e disse, olha, governador, se a gente não tomar uma providência errada, daqui a pouco a gente não está falando nem através de rede de alto-falante. E Brizola rapidamente pegou a brigada militar, num golpe de mão, foi à Rádio Guaíba, que era a única rádio, que era uma rádio meia de direita, meia direitória, que não quis ler o manifesto, por isso que ela estava no ar. O Brizola ocupou militarmente a Rádio Guaíba, pegou os transmissores, pegou tudo, transferiu para o porão do Palácio Piratini. O Paulo Henrique fala no prefácio desse livro exatamente sobre esse episódio, e iniciou o que ficou conhecido, está registrado na história política do Brasil, como uma cadeia da legalidade. Primeiro, único e exclusivamente com a Rádio Guaíba de Porto Alegre, transmitindo em ondas curtas para todo o Brasil. E depois, paulatinamente, outras emissoras de rádio foram repetindo o sinal da Rádio Guaíba e montou-se a cadeia da legalidade. Não. Eu vou voltar, nós estamos aqui com o jornalista Oswaldo Maneste, nós estamos falando sobre o lançamento do seu livro, A História de Brizola, mas nós queremos voltar agora, e a gente tem algumas perguntas para lhe fazer. E a gente vê que o Brizola tinha uma linha, e se fala, ele pregava a legalidade. Você acabou de usar um termo ali ainda agora, em que diz que ele revisava tudo, e eu quero saber de você que trabalhou muitos anos, que alguém diz assim, o Brizola é um democrata, mas na modo de tratar, alguém achava que o Brizola era um ditador, e que na hora ele concentrava tudo. E nós vamos bater um papo aqui. Maior prazer. Os nossos convidados também acompanharam a vida de Brizola, admirando ou não, e dentro desse processo político nós vamos continuar. E vamos rapidamente para o intervalo. Tem alguém na linha? Não. Nós vamos rapidamente.